Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E esse é o 18º episódio do podcast Bebendo da Fonte, uma iniciativa, um projeto da Igreja Batista de Bebedouro. Antes da gente começar propriamente falando do tema de hoje, não esqueça de curtir o nosso projeto, curtir esse episódio, comentar, compartilhar e seguir os nossos canais. No YouTube, você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. E hoje, meus amados, nós vamos conversar sobre algo muito sensível, muito interessante, que consiste em um projeto da Ordem dos Pastores Batistas, secção Alagoas, seccional Alagoas, e o nosso convidado de hoje para falar sobre esse projeto é uma pessoa muito querida, um amigo muito querido. Ele foi pastor da Igreja Batista de Bebedouro por mais de 2 décadas, tem toda uma experiência e tem contribuído para o campo alagoano já há um bom tempo. Nosso querido pastor José Benzeval. Pastor José Benzeval, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, pastor. É um prazer estar aqui neste encontro. Estou muito contente de poder estar aqui para contribuir com aquilo que for possível. Estou à sua disposição. Amém, querido. A gente fica muito feliz em recebê-lo, porque o senhor está em casa, né? Literalmente em casa, aqui na Igreja Batista de Bebedouro. E nós vamos começar, eu gostaria de começar perguntando ao amado em que consiste o projeto Pastor Cuidando de Pastor. Muito bem, pastor. É sabido de todos, ou de uma boa parte da sociedade, de que o pastorado não é algo simples. O pastorado, ele tem uma complexidade muito grande. É interessante que você, quando vai para a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia os critérios para o ministério pastoral, e os critérios para o exercício do ministério pastoral, eles são muito exigentes. Sim, muito exigentes. Nenhuma outra pessoa na sociedade, nenhum outro, vamos usar a expressão trabalhador, ele tem para o exercício da sua tarefa as exigências que tem o pastor no exercício do ministério pastoral. Sim. E aí a gente vai compreender a primeira coisa: o pastorado não é algo humano, o pastorado é algo divino, que Deus utiliza o homem como seu instrumento para que ele possa atender o seu povo e atender bem. Essa é a grande expectativa. E aí, diante dessa possibilidade, diante dessa exigência, o pastorado se torna muito desgastante. Aí vem os desgastes naturais que a gente vai falar aqui do ministério. Então, diante disto, a gente tem muitas vezes aquele pastor que ainda é novo, mas acaba deixando o ministério, precisa de cuidados. A gente tem aquele pastor como eu, aposentado, como a gente chama, jubilado, que precisa de cuidados. Sim. A gente tem um pastor doente, a gente tem um pastor cansado, e é aquela história: o pastor à frente de uma igreja, ele cuida de todo mundo. Sim. Mas quem cuida do pastor? Diante dessa observação, já existiu aqui, muitos anos atrás, um ministério chamado Cajado Amigo. Esse ministério foi criado pelo pastor que pastoreou durante muitos anos na primeira igreja Batista de Maceió, o pastor Rogério Scheidegger. Só que o atendimento dele era mais uma espécie de mentoria e um apoio em momentos assim estritamente necessários. Mas com a morte dele, o ministério ou essa atividade morreu com ele. Sim, morreu com ele. E recentemente eu me aposento e compartilhava sempre isso com os colegas, vendo essas demandas, vendo essas necessidades, e decidimos criar um novo ministério que pudesse atender os pastores batistas aqui em Alagoas da melhor forma possível. É claro que a gente está apenas começando, a gente não tem uma estrutura ainda, mas já começamos. Então, a primeira coisa foi um título a esse ministério. Sim. Pastor Cuidando de Pastor, o PCP.
fomos para a palavra de Deus e encontramos em Isaías 41, verso 6, a fundamentação bíblica. Sim. Diz Isaías: um ao outro ajudou e disse. Um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te. Um ao outro ajudou. Então, esse é o lema desse ministério: cuidar do outro, cuidar do colega em todas as suas demandas. Pastor, e o PCP tem objetivos para alcançar? Nós temos aqui alguns objetivos gerais, que eu vou torná-los conhecidos agora. O primeiro deles, a valorização dos pastores jubilados que cumpriram fielmente o seu ministério. Segundo objetivo, aconselhamento a pastores e familiares. Terceiro objetivo, atender pastores e famílias em necessidade. Promover momentos de comunhão fraternal e integração entre as famílias dos pastores. Quinto objetivo, promover encontros periódicos de pastores e esposas. Por fim, promover palestras de profissionais nas áreas de saúde física, mental e emocional para pastores e familiares. Então nós não atendemos ou não procuramos atender as demandas somente do pastor. Estendemos aos seus familiares também. Muito interessante. E eu gostaria de saber quais são as atividades durante o ano do PCP. Temos um calendário de atividades. Esse calendário de atividades já vinha sendo cumprido, mas sem muita objetividade. Sim. E esses eventos agora, eles têm uma intencionalidade por trás de cada um deles. O Dia da Esposa do Pastor, primeiro domingo de março, a gente tem procurado, agora já com a outra visão, dar uma assistência melhor à esposa do pastor, procurando reconhecer o seu valor. O Dia do Pastor, segundo domingo de junho. O Dia dos Namorados. É interessante que a gente percebeu que o pastor está sempre presente no Dia dos Namorados e ele celebra juntamente com a igreja. Mas agora a gente resolveu celebrar só com os pastores e suas esposas. Então, o pastor também namora. Tem gente que acha que não, né? Mas ele ainda namora. E temos mais 2 eventos. Um dia de lazer da família pastoral, que será o nosso próximo evento, no dia 8 de dezembro. Então, 8 de dezembro é um feriado, se não me engano, nacional. Isso. E aí, todos os anos a gente vai para Paripoeira e ali a gente passa o dia, pastor e família, juntos, brincando, jogando futebol e fazendo qualquer coisa. E por fim, o retiro anual da família pastoral. Então, esses eventos nos ajudam, através deles, a ajudar o pastor e família. Nós temos vários pastores aposentados, enfermos, com comorbidades. Temos uma média de 7 pastores. Esses pastores, eles já não estão indo com tanta frequência para a igreja, os cultos, participar dos cultos. Alguns desses pastores fazem hemodiálise 3 vezes por semana, e aí a gente já tem uma ideia do grande problema, né, desses pastores. E entre esses nós temos um pastor jovem ainda, o missionário Cícero. Sim. Que, embora já sofra desse mal há 16, 17 anos, continua trabalhando, já organizou uma igreja e agora já caminhando para a segunda igreja, apesar de semanalmente ir 3 vezes fazer hemodiálise. Então Deus está por trás desse missionário, sim, abençoando a sua vida. E a gente tem dado um suporte e apoio a ele dentro do nosso programa. Temos pastores que estão no exercício do ministério, mas com enfermidades assim, que vêm e voltam. Então nós temos 4 pastores que estão enfrentando algumas enfermidades sérias. Pelo menos 3 desses pastores estão com problemas seríssimos. E esposas de pastores. Também. Temos esposas de pastores. Temos 6 esposas de pastores que estão, entre estas, há um tratamento de câncer. Elas estão fazendo tratamento de câncer. Outra teve um derrame cerebral e estão naquela fase do tratamento. Sim. Estão sendo tratadas em casa. E temos mais 2 esposas de pastores que estão naquela fase do tratamento médico, já passado o primeiro susto, agora aquele tratamento médico, né, assim, mais prolongado, apenas para mantê-las, né,
mas que passaram também, tiveram, por exemplo, câncer. E aí, pastor, para atender essas demandas que nós temos alguns parceiros. Então temos 3 psicólogos, todos eles pastores, temos um médico clínico e temos 2 advogados e temos ajudado assim de perto no atendimento desse pessoal. Pastor, seria possível elencar aí pelo menos 2 maiores desafios que o projeto encontra? Um dos maiores desafios é o próprio pastor. Nem sempre ele pode, às vezes a gente quer fazer uma visita e há uma dificuldade. Diferentemente, né, da ovelha, nesse caso, diferentemente da ovelha, me parece que às vezes a ovelha está mais, né, receptiva. E às vezes o pastor nem sempre, mas quando são visitados, realmente eles gostam muito. Uma outra dificuldade, pastor, é que nós temos pouca gente, que nem sempre nós temos pessoas para viajar. Sim. Aí nem sempre temos um grupo bom para visitar. Aí os pastores que podem visitar estão visitando suas igrejas, etc. Então a gente conta com alguns pastores que paralisam o trabalho em suas igrejas para fazer para dar essa ajuda. Pastor, um dos pontos que pode acontecer bastante na vida do pastor é a sobrecarga, né, diante das muitas demandas do ministério pastoral. Isso, fazendo uma comparação, na atualidade é mais presente? Os pastores têm apresentado uma sobrecarga maior? Muito. Esse é um grande problema que o pastor dos dias de hoje ele enfrenta. Certo. Eu lendo um livro chamado O Pastor na Modernidade Líquida, nesse livro o autor, o pastor Marcos Kopesca, ele faz algumas observações interessantes. Um dos principais desafios, mas desafios grandes, não pequenos, do ministério pastoral são 3 grandes desafios. As expectativas da igreja em relação ao ministério, as demandas e cobranças do ministério pastoral e a tentação do pastor em fazer tudo sozinho, em querer atender tudo isso. Centralizado. E aí, quando a gente vai para Êxodo, capítulo 18, do verso 3 ao verso 24, por incrível que pareça, trazendo aquela experiência de Moisés com seu sogro, Jetro, para os dias de hoje, nós vamos encontrar ali as respostas que nós precisamos. Então, o Jetro ali, chega ali, observa de longe, né? Viu logo as necessidades. O povo ficava o dia inteiro de pé, para que Moisés pudesse atendê-los. Ele ficava muito cansado, não é? Podendo uma pessoa só. Aí alguns comentaristas dizem que havia uma população mínima de 2 milhões de pessoas no deserto. Então imagine você esse atendimento, as dificuldades. Associado a essas coisas todas, pastor, as expectativas com relação ao ministério pastoral são muito grandes. Quando a igreja convida um pastor, nos dias de hoje, eu consegui, né, seguindo Marcos Kopesca aqui, ao ler o livro, ele apresenta hoje as demandas do pastorado nos dias de hoje. O pastor precisa ser erudito, visionário, comunicador, administrador, conselheiro, líder, diplomata, apaziguador e modelo. Tudo isso no homem só. Tudo isso no homem só. E como se não bastasse, ainda vem as demandas do ministério. Quais são eles? Quais são essas demandas? Então o pastor precisa preparar os sermões, visitar, administrar, participar de reuniões com as comissões, ter encontros semanais. Estou falando aqui de encontros anuais, não, encontros semanais com jovens, adolescentes, homens, mulheres, ter discipulado, e agora, né? Pequenos grupos, os cultos semanais e ainda fazer aconselhamento. Então vem a pergunta: o dia de 24 horas vai dar ao pastor condições para fazer isso? Não vai. Muitas vezes ele acha que é ele que tem que fazer isso. Aí ele fica sozinho, né? Aliás, aí ele fica sozinho não, aí ele quer fazer sozinho. Seguindo essa linha de raciocínio aqui, o pastor Marcos ele sugere 3 coisas. Primeiro, alivie
a sua bagagem. Aí o que é que ele diz? Ele sugere que nós, pastores, desfaçamos as malas e retiremos o excesso e coloquemos dela apenas o essencial. A segunda sugestão que o Marcos Copesca deixa para a gente é para a gente elaborar uma escala de prioridades. Nem tudo que é urgente é importante. E uma terceira e última coisa para a gente combater a questão da sobrecarga é cuidar de nós mesmos antes de cuidar dos outros. Erroneamente, a gente tem dado muita atenção aos outros e pouca ou nenhuma atenção a nós mesmos. Então precisamos entender que só vamos poder continuar dando atenção aos outros se estivermos bem, muito bem, com a nossa saúde física, mental, né? E mais algumas coisas. Pastor, e como fazer para combater essa sobrecarga? Há 3 coisas aqui que a gente precisa levar em consideração. Isso aqui eu sempre fiz no meu ministério, nunca deixei de fazer. Primeiro, o pastor precisa ter momentos de lazer e de sociabilidade. O pastor não é um ET. Nem um robô, né? Nem um robô. Que agora está na moda o robô. Pois é. Então, ele precisa ter momentos de lazer com a sua família. Tempo de qualidade, ainda que não faça nada. Mas o pastor com a sua família ali, com seus filhos. Como é bom você sair de férias com a sua família, né? Porque isso vai renovar você e a igreja. A igreja passou o ano todo vendo o pastor ali, não é? Não. Aí ela passa um mês sem ver o pastor. Isso é muito bom. É muito bom. E por fim, o pastor precisa dedicar tempo e atenção à sua família. O pastor não pode deixar a família dele de lado. Aliás, uma das exigências, né, que o apóstolo Paulo fala acerca do pastorado é o governo da sua família. Mas não é só o governo, é o tempo, o cuidado, a dedicação que o pastor tem que ter para com a família dele, por entender que a sua família é o seu primeiro ministério. Uma coisa que eu acho interessante no Ministério Pastoral e que tem a ver com esse trabalho do pastor, cuidando de pastor, é o seguinte, é que nem todo mundo sabe parar, né? Essa questão da inércia, a inércia é aquela lei física da dificuldade que um corpo parado tem em iniciar o movimento e a dificuldade que um corpo em movimento tem em parar, em frear. Eu sou de Rio Largo, o senhor conhece essa realidade bem. O trem, para ele frear, ele começa essa frenagem muito tempo antes. O pastor, acho que em geral assim, ele tem dificuldade em parar, né? E aí eu gostaria de saber, na sua experiência, nessas experiências com essas conversas de pastor cuidando de pastor, porque eu sei que extraoficialmente o senhor ouve muita gente. Extraoficialmente eu digo assim, não necessariamente dizendo eu estou aqui no projeto e tal, mas pela experiência que o senhor tem. Bate-papo diário, a gente. Isso, e o senhor é procurado e tal. Eu mesmo já procurei, né, em alguns momentos para tomar alguns conselhos. Mas eu gostaria de saber, primeiro o seguinte, quais são os maiores desafios, ou qual é o maior desafio relatado pelos pastores ou por parte dos pastores que já se encontram jubilados, certo? E também como tem sido essa experiência pessoalmente para o senhor, certo? No que diz respeito a essa nova fase da vida que já tem um tempinho, né? Alguns anos, pastor, né? Que o senhor vem há décadas, né? Atuando à frente da igreja e tal, mas essa experiência pessoal também de não estar diretamente à frente de uma igreja. Como tem sido essa experiência? Primeiro, quais são os desafios, né, que os colegas apresentam, e também pessoalmente para o senhor. Veja só, eu tenho vivido essa experiência e tenho visto, no contato que tenho com alguns colegas, a ausência do púlpito. Sim. Talvez isso seja um grande problema. Por quê? O pastor é um comunicador e o púlpito é o seu lugar de comunicação. Pastor, isso me permite. Você passa, dentro das nossas igrejas batistas, por exemplo, você passa semanalmente, né? Durante anos, você passa semanalmente pregando pelo menos 3 vezes. 3 vezes na semana, né? Assim, durante uma semana você prega 3 vezes. E de repente, quando para isso, né, pastor?
deixa de fazer isso. Eu tenho sentido, não tenho sentido tanto, porque eu ainda sou convidado. Sim. Não é? Pela misericórdia de Deus, as igrejas ainda me convidam. E aí, por mês, eu sair para pregar 2, 3 vezes, isso é muito bom. Mas assim, aquele pastor que pregava 3 vezes por semana, ele agora passa a pregar, quando muito, 3 vezes por mês. E às vezes nenhum mês. Nenhuma vez no mês. Nenhuma vez. Então assim, é muito complicado. Aí, alguns pastores, diante da situação, eles sentem que não devia ter parado. Sim. Porque parar não é uma tarefa fácil. Então, muitos pastores passam do ponto. Passam do ponto. Eu me recordo que um grande mestre nosso, no seminário, o pastor Reval Rosa, ele dizia o seguinte: iniciar o ministério é muito fácil, não há nenhum problema. Mas o grande problema é você ter consciência de que o seu ministério acabou e você precisa parar. É um dos grandes desafios que nós pastores enfrentamos, é esse. Porque muitos não sabem e acabam sendo convidados a parar. Eu dou graças ao meu Deus que eu parei antes. Porque às vezes não é nem que o pastor não queira, como ele gosta, como faz aquilo, né? Com muito prazer. Isso. Aí quer permanecer ali no portal. De repente a igreja diz: mas pastor, o senhor está antiquado, pastor, o senhor está cansado, pastor, olha, o senhor prega demais, tal. Aí ele não quer aceitar isso. Mas a maioria das vezes é verdade mesmo, né? Então eu dou muitas graças a Deus que eu parei antes. E é bom quando a gente, mesmo depois de ter parado, as pessoas ainda reconhecem. Isso é muito bom. Outra coisa é o pastor chegar na igreja e ser reconhecido, abraçado. Isso é uma experiência, um retorno, né, um retorno maravilhoso, maravilhoso. Agora, isso ocorre quando ele sai no tempo certo. Então esse é o grande desafio, pastor. Mas o senhor fez 2 perguntas em uma. Eu creio que o Amado já está respondendo, no sentido de que a sua experiência pessoal, né? Aí o senhor disse que ainda é convidado e tudo. E outra coisa, pastor, na verdade a mente está boa, né? Para poder trabalhar, né? Nesse sentido, ainda, né? De fazer as reflexões bíblicas. Isso. E não há dificuldade nenhuma nesse sentido, né? No meu caso, eu sou professor da EBD, né? Sim, lá na primeira igreja. O professor oficial da turma. Isso. Aí pronto, eu já tenho aquele compromisso de toda semana, pelo menos, preparar uma mensagem, preparar a lição. Né? Aí eu tenho tempo para preparar como quero preparar, como gosto, como é necessário que a gente prepare. Depois eu faço parte de um PG. Também, aí me preparo, pequeno grupo. Tal. Agora, eu não estou hoje mais naquele ritmo que eu tinha antes. Não há necessidade. Eu não tenho necessidade de estar, como já estive algumas vezes, 6 dias na igreja. Não posso. Então hoje eu escolho. Não é? Escolho os dias que vou. Contribui, né, pastor? Contribuo, mas estou atento para aquilo que eu posso fazer, que gostaria de fazer, e creio que tenho muita coisa para fazer. Agora, pastor, eu passei da fase assim, sonhar com relação ao ministério. Aquela fase inicial, porque quando você começa o ministério, você começa com sonhos, você tem grandes sonhos. Não é que eu deixei de sonhar, eu tenho um sonho. O meu sonho é terminar o ministério como comecei. Terminar bem. Não é? Que às vezes você começa, mas não termina bem. Então, eu estou à semelhança de um corredor de Fórmula 1, um piloto de corrida de Fórmula 1, que ele está na última volta e ele vai naquela última volta dirigindo o carro com muito cuidado, na pontinha dos dedos, para que não aconteça nenhum acidente. Né? Então, esse tem sido meu sonho. Quero agora terminar bem, para não terminar valorizando o ministério, terminar mesmo reconhecendo as minhas limitações, mas dando frutos, né, pastor? Pois é, mas assim, não me escandalizar o ministério pastoral, não envergonhar a minha família. Então essas coisas
é que me vem à mente. Eu quero, ainda que eu não faça mais nada, fizer isso, se conseguir isso, é maravilha, maravilha mesmo. Eu louvo a Deus por isso. Muito bem. Quero agradecer, pastor José Benzeval, pela sua grande contribuição. A alegria sempre receber o amado aqui, certo? Junto conosco. A sua presença aqui faz muito bem, né? O senhor contribuiu, como eu disse, mais de 2 décadas para essa igreja. Eu costumo dizer que para a Igreja Batista de Bebedouro, né? Quando eu falo essa igreja, hoje o senhor serve na primeira Igreja Batista de Maceió, né? É membro lá junto com a irmã Cândida, sua esposa. Mas eu costumo dizer que eu colho onde outro plantou. E eu colho muito bem, porque outro plantou muito bem, né? Eu louvo a Deus pela sua vida e sei que eu estou sendo porta-voz da igreja nesse sentido, a esse sentimento por parte da igreja. Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos ao Senhor, pastor, e agradecemos a você que está nos ouvindo, nos acompanhando até o final desse episódio. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, colegas, familiares e de nos seguir também. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Nós esperamos vocês no próximo episódio. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.